Como surgiu a teoria da persona e como ela é aplicada no nosso dia a dia? A teoria da persona surgiu lá na antiguidade grega como uma máscara usada pelos atores em peças teatrais para representar um personagem. Já na psicanálise, a persona foi popularizada por Jung como uma máscara social que as pessoas usam para se apresentarem ao mundo e se adequarem às suas expectativas sociais. Na sociedade, a persona é aplicada em diversos contextos, como na comunicação empresarial, na política e na nossa própria vida pessoal. Em muitos casos, as pessoas desenvolvem uma persona consciente ou inconsciente, que as ajuda a se conectarem com as pessoas, ou a se destacar em uma determinada área. No entanto, viver intensamente de acordo com uma persona pode levar a uma desconexão com a nossa verdadeira realidade. Eu sou o Dr. Raul Persona, psicanalista clínico, e esse é o canal Teatro da Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Podemos encontrar personas em vários setores, como por exemplo na comunicação empresarial. A persona, nesse conceito, ela é usada para criar uma imagem coerente e consistente para uma marca, a fim de atrair e fidelizar clientes. Isso pode incluir a definição de uma personalidade, valores e estilo de comunicação para a marca que serão transmitidas através de sua presença online ou através de embalagens, publicidades e relacionamentos com o cliente. Na política, a persona é usada para ajudar e construir uma imagem pública, atraente e confiável para um candidato ou para um líder político. Isso pode incluir a escolha de roupas, postura, gesticulação e a forma de falar que transmitem confiança, carisma e autoridade. Agora, na vida pessoal, as pessoas podem usar a persona para se sentirem mais seguras e bem-sucedidas em diferentes contextos, como no trabalho ou encontros e eventos sociais. No entanto, é importante lembrar que viver exclusivamente de acordo com uma persona pode levar a uma desconexão com a nossa verdadeira identidade e aumentar assim o nosso nível de estresse e ansiedade. E como isso funciona? Como é esse processo? A criação de uma persona funciona na prática através de processos de definição e desenvolvimento da imagem que se deseja transmitir. Isso pode incluir a identificação dos valores da personalidade, do estilo da comunicação que se deseja transmitir, bem como a avaliação da forma como esse estilo será percebido pelas pessoas que você quer impactar. Se você assistiu o meu vídeo anterior, entendeu como surgiu a minha persona. Lá eu disse que essa persona foi construída totalmente consciente e tem um imenso propósito. O propósito de transmitir uma mensagem a você que está aí me assistindo. A principal mensagem que eu quero transmitir é que sempre que as pessoas me verem, eu gostaria que elas se perguntassem a si mesmas: qual é a persona principal da minha vida? Qual é a persona que eu mais utilizo no meu dia a dia? Uma vez que a persona é definida, é necessário trabalhar para mantê-la consistente em todas as interações e comunicações com as pessoas específicas. Isso pode incluir uma revisão de linguagem, da postura, dos gestos, da aparência para garantir que elas estejam alinhadas com a imagem da nossa persona. Em alguns casos, pode ser útil envolver um profissional de marketing para ajudar a definir e a implementar uma persona bem-sucedida. Eles podem fornecer insights sobre como a persona será percebida pelo público e assim a desenvolver estratégias eficazes para manter a consistência da imagem. Em geral, é importante lembrar que a criação e manutenção de uma persona requer um comprometimento e uma atenção constante às percepções e às reações das pessoas ao nosso redor. Mas de que forma isso pode impactar na minha vida? A criação e o uso da persona podem ter um impacto positivo e negativo em nossas vidas. Depende do grau da autenticidade e do equilíbrio encontrado entre a persona e a verdadeira identidade. Por um lado,
A persona pode ajudar a aumentar a confiança e a autoconfiança, tornando mais fácil para as pessoas se conectarem e se comunicarem com os outros. Também pode ser uma ferramenta útil para ajudar as pessoas a se destacarem em suas áreas de interesses ou a conquistar os seus objetivos. Por outro lado, viver exclusivamente de acordo com a persona pode levar você a uma desconexão com a sua verdadeira identidade. Além disso, manter a consistência da persona pode ser cansativo e exigir muito esforço e atenção constante. Por fim, é importante lembrar que a criação e o uso da persona devem ser feitas de forma consciente e equilibrada, buscando sempre o equilíbrio entre a imagem pública, a imagem que você quer transmitir e a sua verdadeira identidade. Isso ajudará você a evitar os efeitos negativos do uso excessivo da persona e garantir que a imagem transmitida seja coerente e autêntica com você mesmo. Então você pode estar se perguntando, mas como eu desenvolvi essas minhas personas? A persona de uma pessoa é desenvolvida através de uma combinação de valores internos e externos, incluindo a nossa personalidade, os valores, as experiências e as interações com o mundo ao nosso redor. Vou dar 5 dicas para você de como desenvolver a sua persona conscientemente. Primeira dica: conheça a si mesmo. É importante compreender sua personalidade, os seus valores e os objetivos antes de desenvolver sua persona. Isso pode incluir uma autoavaliação ou sessões de terapia para te auxiliar nesse processo. Um terapeuta te ajuda assim com isso. Segunda dica: compreenda o seu público-alvo. É importante saber como as pessoas o percebem e o que elas esperam de você. Isso pode incluir uma avaliação das interações anteriores ou a realizar uma conversa mais franca com as pessoas que você quer se relacionar melhor. Pergunte a elas como elas o veem. Assim saberá o que precisa se ajustar. Terceira dica: defina sua imagem pública desejada. Determinar como você quer ser percebido pelas pessoas é uma parte importante do desenvolvimento da sua persona. Isso pode incluir a definição dos valores da personalidade e do estilo da comunicação que você deseja transmitir. Quarta dica: mantenha a consistência. Uma vez que a persona é definida, é importante trabalhar para manter a consistência em todas as interações e comunicações com as pessoas. Isso pode incluir a revisão da sua linguagem, da postura, dos gestos e até da sua aparência. Quinta e última dica: ajuste continuamente. A sua persona pode evoluir ao longo do tempo conforme sua personalidade e com as mudanças dos seus objetivos. É importante revisar e ajustar sua persona periodicamente, para assim garantir que ela esteja sempre coerente e autêntica. E você, está gostando desse vídeo, certo? Então deixa seu like aí, para a gente saber que estamos no caminho certo. Em geral, o desenvolvimento da sua própria persona é um processo contínuo e evolutivo, que requer uma reflexão, autoconhecimento e uma atenção constante às percepções e à reação das pessoas. Depois de toda essa narrativa, é normal a gente identificar esses pontos em alguém que a gente conhece, né? Tipo assim, puxa, fulano, eu conheço fulano, ele é assim, parece até um bipolar, né? Cada hora ele está de um jeito. Ah, já ciclano tem um comportamento diferente, onde cada hora está dizendo uma coisa. Não é verdade? Se você parar para pensar, vai identificar que já utilizou persona na sua vida por várias vezes. Veja só, quem nunca de nós ficou tenso, ou nervoso, ou inquieto com um encontro tão desejado? Aquela sensação de se moldar em um contexto para não deixar passar a oportunidade de ficar com aquela pessoa tão sonhada, por exemplo. Aí o self-talk em nossa mente, aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo, fica mais ou menos assim, né? Puxa, meu cabelo está arrumado? Será que eu estou com mau hálito? Ah, o que eu vou dizer? Acho melhor dizer isso, acho melhor dizer aquilo. Ah não, aí com isso, vamos ficando ofegantes, com taquicardia, boca seca. Quem nunca, não é verdade? Isso é um processo de construção de uma persona inconsciente, onde nossos desejos e valores mais profundos vão dando forma a um comportamento externo,
E a gente vai se moldando em um contexto que acreditamos que será bom para nós. Não é assim? Agora eu quero saber de você. Qual foi a sua persona que mais superou sua expectativa? Aquela situação difícil que você precisava enfrentar. Então você parou, respirou fundo e deixou a sua persona tomar conta da situação. E assim, saiu de lá totalmente realizado e orgulhoso de você mesmo. Vai, comenta pra gente. Escreva sua história, vai ser muito legal conhecer essa superação. Agora voltando aqui pra gente não perder o foco. O que acontece é que algumas pessoas já vivem um personagem. Algumas pessoas podem escolher viver como um personagem por uma variedade de razões, incluindo, por exemplo, a falta de autoconfiança. Algumas pessoas podem sentir-se tão inseguras ou inadequadas em sua vida com alguns motivos e razões, e assim passam a viver inteiramente como um personagem. Busca por atenção é um outro ponto. Algumas pessoas podem usar a construção de uma persona como uma forma de chamar a atenção ou buscar a aprovação de algo ou alguém. Essa é uma situação muito mais comum do que você pode imaginar. Outro ponto é a dificuldade em lidar com a vida real. Algumas pessoas podem se sentir mais confortáveis vivendo como um personagem, porque acredita que seja muito mais fácil lidar com as dificuldades da vida real quando se está interpretando uma pessoa diferente. Temos também a autoexpressão e a distração. Existem pessoas que se sentem limitadas na sua vida cotidiana, mas ao criar um personagem, elas podem explorar sua criatividade e expressar sua personalidade assim de uma maneira muito mais livre. Em geral, é importante lembrar que a construção de uma persona pode ser uma ferramenta positiva para o crescimento pessoal e autoexpressão, mas também pode tornar um problema se a pessoa se perder na sua construção ou começar a viver inteiramente como um personagem. Então podemos perceber que a maioria das pessoas estão vivendo seus personas e nem tem conhecimento disso. Por que isso acontece? Isso pode acontecer por várias razões, incluindo a socialização. Desde cedo, somos socializados para se comportar de certas maneiras, seguir certas normas sociais e se adequar a certos papéis. Ao longo do tempo, essas expectativas sociais podem se tornar tão enraizadas que a gente nem percebe quando estamos agindo como um personagem. Outro fator é a pressão social. Alguns de nós podem se sentir tão pressionados para se encaixar em determinados grupos ou papéis sociais que acabamos agindo de maneira diferente da nossa verdadeira identidade. Fugimos da nossa verdadeira personalidade. Também temos o ponto que é a dificuldade em se conhecer. Existem pessoas que não têm uma compreensão clara da sua personalidade ou dos seus objetivos, o que pode levar a uma vida superficial ou uma vida baseada em uma construção de persona que muitas vezes pode ser destrutiva, emocionalmente falando. A autoimagem. Algumas pessoas se preocupam tanto com a imagem que querem transmitir aos outros que acabam vivendo como um personagem para atender somente a essa expectativa. Quem de nós não conhece alguém assim? Acredito que todo mundo, não é verdade? Falta de autenticidade. Há pessoas que se sentem inseguras quanto à sua verdadeira personalidade e acaba se escondendo atrás de uma persona simplesmente para se proteger. E esse ponto, a busca por aprovação. Uma grande parte das pessoas se sente tão insuficientes ou inseguras quanto à sua aceitação social e acabam criando uma persona para buscar a aprovação dos outros. Nos dias de hoje, as pessoas que mais estão sofrendo com esse ponto são os jovens. Se você tem jovens por perto no seu dia a dia, vai perceber que esse é o tema que eles mais abordam. Sinto-me insuficiente. Fique atento e, se possível, oriente ele a buscar ajuda de um terapeuta. Quanto antes iniciar o processo,
mais rápido se restabelece o seu equilíbrio emocional. Outro ponto importante é o ambiente de trabalho. Quem de nós não precisa se adaptar a um ambiente de trabalho? Assim, com certeza, construímos uma persona para nos adequarmos a esse contexto. Não é? E o medo de ser julgado? A maioria de nós tememos julgamento ou rejeição por parte dos outros, não é verdade? E acabamos se escondendo atrás de uma persona para nos proteger. Quem de nós nunca se sentiu assim? Acho que todo mundo, certo? Outro ponto é a falta de confiança. Algumas pessoas podem sentir falta de confiança em si mesmas. E assim acabam criando uma persona compatível e nem sempre confortável para se sentir mais segura e capaz. Isso é muito natural. As conformidades sociais. Pessoas podem se sentir pressionadas a seguir expectativas sociais e acabam construindo uma persona para se adequar a essas normas. Falta de propósito. Algumas pessoas sentem que não têm um propósito claro na vida e acabam seguindo as expectativas dos outros e criando uma persona para se sentir mais segura. Entretanto, esse ponto, acredito ser que mais causa transtorno emocional. Fugir da realidade de propósito é como um corpo sem alma, pois o propósito na vida é o combustível que nos move. Outros têm o desejo do poder. Existem pessoas que querem exercer mais poder ou influência sobre os outros e acabam construindo personas para se sentir mais confiante, capazes de atingir os seus objetivos a qualquer custo. Falta de autoconhecimento. Algumas pessoas podem não ter uma compreensão clara da sua verdadeira personalidade e acabam seguindo as expectativas dos outros e assim constrói personas baseado nessas expectativas. Só que a partir de agora não precisa mais ser assim. Pois aqui vou ajudar você a encontrar a sua verdadeira identidade e a viver de acordo com os seus valores e desejos mais profundos. Você vai explorar diferentes perspectivas sobre a vida e aprender técnicas para tornar a sua jornada mais significativa e autêntica. Assim, você vai aprender a ter uma clareza da sua verdadeira realidade. Então, aproveita agora, se inscreve no canal e ative as notificações, pois nossa jornada será juntos a partir de agora. Outra razão é a proteção emocional. Algumas pessoas podem ter sofrido tanta dor, ter tido tantos traumas emocionais e acabam se escondendo por trás de uma persona simplesmente para se proteger. Temos também a dificuldade de expressão. Quantas pessoas têm dificuldade de se expressar suas verdadeiras emoções e pensamentos? E assim acabam construindo uma persona para se sentir mais confortável e se socializar. E por último, e não menos importante, temos a influência da mídia. A mídia pode ter uma grande influência na formação de nossas personas. A mídia pode mostrar imagens distorcidas da realidade e criar expectativas irrealistas para as pessoas, o que pode levar ao desenvolvimento de personas baseadas em padrões sociais e não na verdadeira personalidade. Além disso, a mídia pode ser usada para influenciar as opiniões das pessoas sobre certos assuntos, o que pode levar a uma formação de personas baseados em crenças e valores influenciados pela mídia, em vez das suas verdadeiras opiniões e das suas crenças. Por essas razões, é importante que as pessoas sejam críticas em relação ao conteúdo que consomem na mídia e que busquem uma vida autêntica, baseada em sua verdadeira personalidade e seus desejos pessoais. A mídia pode exibir padrões sociais de comportamento, aparências e estilos de vida que as pessoas podem tentar emular, ou seguir para se encaixar em uma determinada cultura ou um grupo social. Isso pode levar ao desenvolvimento de personas que não refletem a sua verdadeira personalidade, mas sim a pressão social
para se encaixar em certos padrões. Ela pode perpetuar estereótipos de gênero, o que pode levar as pessoas a seguirem padrões de comportamentos e personalidades associadas à sua identidade de gênero. Isso pode levar ao desenvolvimento de personas que não refletem sua verdadeira identidade de gênero e de personalidade. Pode também perpetuar um ideal de beleza irrealista, o que pode levar as pessoas a sentirem pressão para se adequarem a esses padrões. Isso pode levar ao desenvolvimento de personas baseadas em aparências físicas, ao invés de verdadeira personalidade. Também pode ser usada para influenciar as opiniões das pessoas sobre certos assuntos, seja através de notícias, programas de entretenimento ou anúncios publicitários. Isso pode levar as pessoas a formarem suas personas baseadas em crenças e valores influenciados pela mídia, ao invés das suas verdadeiras opiniões e crenças. Mas a mídia tem um lado muito mais construtivo do que os mencionados aqui. A mídia desempenha um papel crucial na construção positiva da persona, pois é por meio dela que indivíduos como eu e organizações podem moldar e comunicar suas identidades de maneira eficaz, seja por meio de notícias, redes sociais, vídeos ou outros canais de comunicação. A mídia exerce uma influência significativa na percepção que o público tem de uma persona. A exposição positiva na mídia proporciona uma plataforma para destacar as conquistas, valores e contribuições de uma pessoa e de uma empresa. Esse destaque não apenas amplifica a visibilidade, mas também cria uma narrativa que influencia a forma como a persona é percebida e recebida pelo público em geral. Com uma presença positiva na mídia, é possível construir confiança, credibilidade e uma imagem sólida, elementos essenciais para o sucesso e o reconhecimento. Além disso, a mídia permite que a persona se conecte diretamente com seu público-alvo, compartilhando histórias autênticas e mensagens que ressoam com as aspirações e os valores dos telespectadores. Isso não apenas cria uma conexão emocional, mas também estabelece uma base sólida para a construção de relacionamentos duradouros. Em resumo, a mídia pode ter uma grande influência na formação de personas em nossas vidas, mas é importante que sejamos críticos e conscientes dessa influência e que busquemos viver de acordo com nossa verdadeira personalidade e nossos desejos pessoais. A persona é tão impactante em nossas vidas que algumas pessoas, que algumas até mudam o direcionamento da história. Podemos ver isso ao longo do tempo. Muitas personas famosas foram criadas e desenvolvidas por celebridades, por políticos e outras figuras públicas. Alguns exemplos incluem Martin Luther King Jr., o líder dos direitos civis, desenvolveu uma persona pacífica e inspiradora que ajudou a liderar a luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. Essa mulher desenvolveu uma persona sólida e dedicada que ajudou a manter a estabilidade da monarquia britânica durante seu longo reinado. Para ser preciso, acho que foram 70 anos de reinado. Steve Jobs, o cofundador da Apple. Esse ser humano desenvolveu uma persona visionária e inovadora que ajudou a revolucionar a indústria da tecnologia. Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul. Ele desenvolveu uma persona paciente e conciliadora que ajudou a liderar o país para fora do regime do apartheid. Estes são apenas alguns exemplos de personas marcantes na história. E há muitas outras pessoas que também tiveram um impacto significativo no mundo. Podemos afirmar que muitas vezes passamos nossa vida em uma persona? Sim, é possível que muitas pessoas vivam suas vidas a partir de uma persona que constrói ao longo do tempo.
Às vezes, as pessoas podem se sentir presas à sua persona e têm, sim, dificuldade em mudar ou expressar sua verdadeira identidade. Por outro lado, ter uma persona pode ser positivo e oferecer uma sensação de direção e propósito na vida. É importante que as pessoas estejam cientes de como sua persona é formada e permite-se ser autêntica e verdadeira consigo mesma e com os outros. E o uso intenso de uma persona pode gerar muitos conflitos? Sim, é verdade também que viver a partir de uma persona pode levar a conflitos emocionais. Quando as expectativas sociais e a pressão para seguir uma determinada persona são muito fortes, pode ser difícil para as pessoas manterem a autenticidade e expressarem sua verdadeira identidade. Isso pode levar a sentimentos de insatisfação, de ansiedade e até de depressão. É importante que você seja consciente dessas possíveis consequências e trabalhe em direção ao equilíbrio entre a persona que constrói e a sua verdadeira identidade. Seria inteligente, então, eu ter e viver a consciência de que sou uma pessoa e que em um determinado contexto permito usar uma persona específica? Ter uma consciência da sua verdadeira identidade e permitir-se usar uma persona em determinados contextos pode ser uma abordagem saudável, equilibrada e inteligente. Esse comportamento permite que você se adapte a diferentes situações e relacionamentos, sem perder a sua autenticidade, ou se sentir pressionado a agir de uma maneira que não é a verdadeira sua. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que as personas são construções sociais e culturais e não refletem sua verdadeira essência como pessoa. Manter essa consciência pode ajudar a evitar conflitos emocionais e garantir que você viva de acordo com seus valores e com seus desejos. A melhor forma de administrar essas situações adversas do uso da persona é através de 5 passos fundamentais. Primeiro passo: conhecer a si mesmo através de suas verdadeiras necessidades, desejos e valores. É uma base importante para administrar situações adversas. Isso é reconhecer sua verdadeira identidade. Segundo passo: permita ser você mesmo, sem se preocupar com o que as outras pessoas podem pensar ou esperar. Isso pode ajudar você a se sentir mais confiante e seguro. Isso é ser autêntico. Terceiro passo: seja honesto e transparente ao se comunicar com as pessoas ao seu redor. Isso vai te ajudar a evitar mal-entendidos e construir relacionamentos saudáveis. Isso é comunicação assertiva. Quarto passo: permita-se usar uma persona em algumas situações, mas também dê espaço para a sua verdadeira identidade. Isso é ter equilíbrio entre essas duas facetas de si mesmo. E quinto e último passo: seja gentil e compreensivo consigo mesmo. Aceite suas imperfeições e permita-se ser humano. Isso é autocompaixão com você mesmo. E o conflito de ser uma pessoa e me mostrar outra para a sociedade pode me gerar problemas como, por exemplo, ser uma pessoa falsa? Sim. Existe o risco de se sentir desconectado ou insatisfeito ao viver como uma persona diferente da sua verdadeira personalidade. Além disso, pode haver uma dissonância entre como você se apresenta, para os outros e como você se sente, o que pode levar a inúmeros problemas emocionais. Por isso é importante equilibrar a necessidade de se adaptar às expectativas sociais com a preservação da sua identidade, da sua autenticidade. É essencial estar ciente dos seus valores e dos seus desejos pessoais e trabalhar para alcançar um equilíbrio saudável
entre a persona que apresenta ao mundo e a sua verdadeira personalidade. E se eu me mostrar para a sociedade sem uma persona, não estarei vulnerável e desprotegido emocionalmente? Isso não pode ser o meu fim? Não é necessário ter uma persona ou se esconder atrás de uma máscara para se relacionar bem com os outros ou ser aceito pela sociedade. A autenticidade e a verdadeira personalidade são valores importantes na construção de relações saudáveis e na busca de uma vida plena e satisfatória. Ao mesmo tempo, é compreensível que possamos nos adaptar às expectativas sociais em diferentes contextos, como no ambiente de trabalho ou em qualquer situações sociais que estivermos presentes. O importante é encontrar um equilíbrio que permita que você seja fiel a si mesmo e, ao mesmo tempo, navegue entre a forma eficaz nas relações interpessoais. De repente, você pode estar se perguntando: então não existe uma conversa entre pessoas que não estejam usando personas? Usar persona é uma forma comum das pessoas se comunicarem entre si. É preciso dizer que todas as interações humanas envolvem algum nível de adaptação ou adaptações às expectativas sociais e circunstanciais. No entanto, isso não significa que as pessoas estejam necessariamente agindo de forma falsa ou que estejam se escondendo atrás de uma persona. A maioria das pessoas tem uma personalidade complexa e dinâmica, se adaptam naturalmente em situações e essas adaptações podem ser saudáveis e natural. O problema é quando surge a adaptação às expectativas sociais e se torna tão intensa que perdemos a noção da nossa verdadeira identidade. E aí passamos a se sentir presa em uma persona. Nesse caso, aconselho buscar a ajuda de um terapeuta. Converse com o seu terapeuta, peça a ele uma ajuda para desenvolver uma autoestima e encontrar um equilíbrio saudável entre a necessidade de se relacionar com os outros e a necessidade de ser fiel a si mesmo. E esse é um passo muito importante na direção da construção do seu bem-estar. Pensa nisso. E como fica a questão de persona no ambiente de trabalho? Posso dizer, então, que no ambiente de trabalho somos 100% personas? Não necessariamente. Embora possamos usar características de uma persona profissional em ambiente de trabalho, ainda somos nós mesmos. E não precisamos ser uma persona o tempo todo. É importante encontrar um equilíbrio entre ser autêntico e profissional no ambiente de trabalho. E isso pode variar dependendo da cultura e expectativa da empresa. O segredo é ser consciente da forma como apresentamos a nós mesmos e equilibrar isso com a nossa verdadeira personalidade e os nossos valores. Vou detalhar um pouquinho mais esse ponto. Veja bem. Em ambiente de trabalho, é comum que as pessoas sejam solicitadas a se comportar de acordo com as expectativas sociais e profissionais. Isso pode incluir agir de maneira mais formal, comunicar-se de forma clara e eficaz e lidar com situações estressantes de maneira profissional. Nesses casos, as pessoas podem se sentir como se estivesse usando uma persona que difere da sua personalidade verdadeira. No entanto, essa persona pode ser uma ferramenta importante para você alcançar os objetivos profissionais e construir relacionamentos positivos no trabalho. É importante ressaltar que, embora possamos desempenhar uma persona em diferentes contextos, é importante lembrar que esta não é a nossa verdadeira identidade. Temos que preservar a autenticidade e manter a integridade pessoal, mesmo enquanto atuamos como uma persona. Além disso, precisamos ser conscientes de quando estamos usando uma persona e ser capaz de alternar entre ela e a nossa verdadeira identidade, de uma forma saudável e equilibrada. Agora, para a gente encerrar, vamos conhecer 5 principais tipos de personas mais utilizadas em sociedade, na nossa sociedade. Primeira, persona profissional. É a imagem que a gente projeta no ambiente de trabalho.
Geralmente é uma persona mais formal e quase sempre direcionada para as nossas responsabilidades e objetivos profissionais. Segundo, persona social. Essa já é uma persona com características de uma imagem que projetamos nas nossas relações sociais. Geralmente essa persona é mais descontraída e está voltada e direcionada aos nossos interesses pessoais, tipo hobbies nossos, por exemplo. Terceira, persona romântica. Ah, persona romântica. Essa é aquela que a gente projeta nas nossas relações amorosas. Geralmente está relacionada com nossos sonhos de conquistas, principalmente nas mulheres, e está totalmente voltada e direcionada para atitudes de comportamentos que principalmente agradem ou seduzem o parceiro ou o pretendente. A quarta é a persona política. Eita, já essa é uma persona que uma pessoa projeta em relação às suas opiniões políticas. Geralmente são direcionadas para defender suas crenças e seus valores políticos, né? E seus interesses pessoais. A quinta, persona online. Já essa persona é criada especificamente para a presença na internet, incluindo assim redes sociais, blogs, sites de comunidade, etc. Como eu, por exemplo, utilizo dessa persona para transmitir uma mensagem a você que está aí me assistindo. A mensagem do seu autoquestionamento. Estes são apenas alguns exemplos, e a lista pode variar dependendo da sociedade e do contexto. É importante notar que as pessoas geralmente usam mais de uma persona em diferentes situações, e que as personas podem mudar ou evoluir ao longo do tempo. É natural. Se você estiver enfrentando conflitos emocionais ou outros desafios, não hesite em procurar ajuda. Converse com um amigo, um familiar em quem confia, ou procure um terapeuta. Assim como um ator precisa estudar e treinar seu personagem para atuar na trama e ser bem-sucedido, com a gente não é diferente. Temos que conhecer nossas personas e dominá-las, para assim sermos o protagonista da nossa história no grande teatro da vida. Esse é um belo material para você estudar e começar a entender e dominar suas personas. Então veja e reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias para a compreensão do processo e da construção e manutenção de suas personas. Daqui a alguns dias irei trazer novas perspectivas para ajudar você a viver cada dia mais de acordo com seus desejos e com seus valores mais profundos. Hoje ficamos por aqui. Lembrando que você pode me encontrar em todas as plataformas de rede social. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. De repente, alguma delas pode estar precisando. Até o nosso próximo encontro. E que até lá, sua vida seja repleta de realizações e equilíbrio. Abraços do amigo, Dr. Halt Persona.